queridos amigos, irmãos de caminhada. Aqui estamos mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, em busca do conhecimento, em busca da verdade, em busca de luz nessa nossa caminhada. Então vamos aproveitar esse momento, relaxar o corpo todo na cadeira, mexer os ombros, o pescoço, acalmar o nosso coração, limpar a nossa mente de tudo do dia de hoje. E vamos elevando o nosso pensamento ao alto, nos conectando com o Pai Maior, com Jesus, Maria, com os nossos anjos guardiões, nossos guias, e sentindo a presença dos nossos mentores, do mentor espiritual deste estudo. Vamos permitir que sejamos envolvidos por esta luz que se faz presente neste momento, a luz do conhecimento. E assim, envolvidos por esta luz, chegamos até a Mãe Maria, que nos envolve no seu manto sagrado, nos auxiliando na noite de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, rogai por nós, vossos filhos, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Vamos lá, então, pessoal. Seguindo nos estudos do livro Missionários da Luz, capítulo 7, Socorro Espiritual. Precisa voltar mais cedo aos serviços? Indagou Alexandre, assim que tornávamos à via pública. Posso dispor de mais tempo, respondi. Meu interesse era enorme na continuidade das instruções. Alexandre possuía vastíssimas experiências médicas. Minhas aquisições nesse terreno, em comparação com as dele, representavam conhecimentos pálidos. Tenho ainda hoje uma assembleia de esclarecimentos a irmãos encarnados, continuou o orientador. E se você puder comparecer, teremos satisfação. Como não, estou aprendendo e não devo perder a oportunidade. Saímos. As entidades perturbadas mantinham-se à porta, dando a ideia de alguém à espera de brecha para entrar. Porque Alexandre prosseguia na palestra edificante, seguíamos quase passo a passo, como quando na crosta. Estávamos nos primeiros minutos da madrugada. Os transeuntes desencarnados eram numerosíssimos. A maioria, de natureza inferior, trajava roupa escura, mas de espaço a espaço éramos defrontados por grupos luminosos, que passavam céleres em serviços cuja importância se adivinhava. Há sempre que fazeres urgentes, no auxílio oportuno aos nossos irmãos da crosta, comentou o instrutor com afabilidade e doçura. E na maior parte das vezes, é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Não havia terminado quando se acercou de nós, inesperadamente, uma velhinha simpática. Justina, minha irmã, que o Senhor a abençoe, saudou-a o orientador gentil. A entidade amiga, que demonstrava muita inquietude no olhar, respondeu com afetuoso respeito e explicou-se. Alexandre, tenho necessidade de seu auxílio urgente e vim ao seu encontro. Desculpe-me. E antes que o instrutor pudesse sondar-lhe verbalmente a aflição, a interlocutora prosseguiu. Meu filho Antônio,
encontra-se em estado gravíssimo. Agora era Alexandre que a interrompia. Adivinho o que se passa. Quando o visitei, no mês findo, notei-lhe as perturbações circulatórias. Sim, sim, continuou a mãe aflita. Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração. E hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Embalde auxiliei-o com os meus humildes recursos. Infelizmente, é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil, permanecendo-lhe o cérebro sob a ameaça de um derramamento mortífero. E sentindo a gravidade do minuto, acrescentou triste: Ó Alexandre, bem sei que devemos subordinar nossos desejos aos desígnios de Deus. Entretanto, meu filho necessita de mais alguns dias na Terra. Creio que em 2 meses conseguirei dele indiretamente a solução de todos os problemas que lhe afetam a paz da família. Sua autoridade pode auxiliar-nos. Seu coração edificado em Cristo permanece em condições de fazer-nos semelhante bem. Reconhecendo a urgência do assunto, exclamou o orientador. A caminho, não temos um segundo a perder. Daí a poucos instantes, penetramos na residência confortável. A velhinha aflita conduziu-nos a uma alcova espaçosa, onde o filho, chefe da casa, repousava metido em alvos lençóis, dando-me a impressão característica de um moribundo. Antônio parecia próximo dos 70 anos e exibia todos os sinais do arteriosclerótico adiantado. O quadro era agora profundamente educativo para mim, que entrava num círculo valioso de observações novas. Identificava perfeitamente o estado pré-agônico em todas as suas expressões físico-espirituais. A alma confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase que totalmente exteriorizada, junto do corpo imóvel, a respirar dificilmente. Enquanto Alexandre se inclinava paternalmente sobre ele, observei que estávamos diante de uma trombose perigosíssima, por localizar-se numa das artérias que irrigam o córtex motor do cérebro. A apoplexia não se fizera esperar. Mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. Alexandre, que centralizara todas as atenções no enfermo, tocou-lhe o cérebro perispiritual e falou com autoridade serena. Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede a sua cooperação. O moribundo, desligado parcialmente do corpo, abriu os olhos fora do invólucro de carne, dando a entender vagas noções de consciência, que o instrutor prosseguiu. Você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Intensifique o desejo de retomar as células físicas enquanto nos preparemos a fim de ajudá-lo. Este momento é decisivo para as suas necessidades. O interpelado não respondeu, mas observei que Antônio compreendera a advertência, no imo das forças da consciência, colocando-se em boa posição para colaborar em favor de si mesmo. Em seguida, o orientador iniciou complicadas operações magnéticas no corpo inanimado, ministrando energias novas à espinha dorsal. Decorridos alguns instantes, colocou a destra ao longo do fígado e, mais tarde, demorando-a no cérebro físico, bem à altura da zona motora, chamou-me e disse:
André, mantenha-se em prece, cooperando conosco. Convocarei alguns irmãos em serviço nesta noite para auxiliar-nos. E acentuou, após meditar por alguns segundos. O grupo do irmão Francisco não pode estar longe. Dito isto, Alexandre assumiu atitude de profunda concentração de pensamento. Não passou mais de 1 minuto e pequena expedição de 8 entidades, 4 companheiros e 4 irmãs, penetrou o recinto doméstico e religioso no silêncio. Saudamo-nos todos ligeiramente e o instrutor dirigiu-se atencioso à entidade que guardava atribuições de chefia. Francisco, precisamos aqui das emanações de algum dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. E ao passo que o novo irmão observava cuidadoso o agonizante, Alexandre acrescentava: conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. O dirigente dos socorristas pensou um momento e obtemperou: temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Trata-se de Afonso. Enquanto irei buscá-lo, nosso grupo auxiliará a sua ação curativa, emitindo forças de colaboração magnética por meio da prece. Francisco ausentou-se imediatamente. Nesse instante, a velhinha aproximou-se do instrutor e falou respeitosa: se há necessidade de fluidos de irmãos encarnados, quem sabe poderíamos empregar o concurso de minhas netas, que repousam nos aposentos próximos? Não, respondeu Alexandre delicadamente. Não atenderiam às exigências em curso. Precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. A mãe inquieta afastou-se, enxugando os olhos. Atendendo ao sinal afetuoso do orientador, aproximei-me, observando o doente de mais perto, mantendo-me embora na íntima atitude de oração. Antônio é viúvo há 20 anos, explicou Alexandre, e está nas vésperas de vir ter conosco no plano espiritual. Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na esfera da crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. O Senhor nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças. E fosse porque me detinha a observar o grupo de entidades que oravam silenciosas, ou em razão de pretender beneficiar-me com novos ensinamentos, o instrutor esclareceu. Temos aqui o grupo do irmão Francisco. Trata-se de uma das inumeráveis turmas de serviço que nos prestam cooperação. Muitos companheiros consagram seus trabalhos dessa natureza mormente à noite, quando as nossas atividades de auxílio podem ser mais intensas. Verdadeiro mundo de interrogações assomava-me ao cérebro, a fim de solucionar as questões do momento. Contudo, compreendendo a gravidade dos minutos, em face da tarefa para a qual fôramos chamados, resolvi silenciar. Não decorreu muito tempo e Francisco voltava seguido de alguém. Tratava-se do companheiro encarnado a que Alexandre se referira. Não houve oportunidade para as saudações. O orientador, tomando-lhe a destra, conduziu imediatamente à cabeceira do moribundo, dizendo-lhe com autoridade afetuosa: Afonso, não temos um segundo a perder. Coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. O interpelado não pestanejou. Dando-me a impressão de um veterano em semelhantes serviços de assistência, parecia sumamente despreocupado de todos nós, fixando-se tão somente na obrigação a cumprir. Foi então que vi Alexandre funcionar como verdadeiro magnetizador. Recordando meus antigos trabalhos médicos, os casos extremos de transfusão de sangue, via-lhe perfeitamente o esforço de transferir,
vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio já moribundo. Na qualidade de discípulo, acentuando minhas faculdades de análise, junto de preciosa lição, observei que o semblante do enfermo transformava-se gradualmente. À medida que o instrutor movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio, este revelava sinais crescentes de melhoras. Verificava, sob forte assombro, que a sua forma perispiritual reunia-se devagarinho à forma física, integrando-se harmoniosamente uma com a outra, como se estivessem de novo em processo de reajustamento, célula por célula. Depois de um quarto de hora, segundo meu cálculo de tempo, estava finda a laboriosa intervenção magnética e Alexandre, chamando a velhinha, acentuou: Justina, o coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos. Mas Antônio terá, no máximo, 5 meses a mais de permanência na Terra. Se você pleiteou o auxílio de agora para ajudá-lo a resolver negócios urgentes, não perca as oportunidades, porque os reparos deste instante não perdurarão por mais de 150 dias. E não se esqueça de preveni-lo, pelos processos intuitivos ao nosso alcance, quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, mormente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. Se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, talvez desencarne antes dos 5 meses. Toda a cautela é indispensável. A genitora agradeceu comovida, em lágrimas de contentamento. Alexandre recomendou ao socorrista encarnado que retirasse as mãos de sobre a fronte do enfermo e vi então o inesperado. O doente grave, reintegrado nas funções orgânicas com a harmonia possível, abriu os olhos físicos como se estivesse profundamente embriagado e começou a gritar estentoricamente: Socorro, socorro! Acudam-me, por amor de Deus! Eu morro, eu morro! Algumas jovens acorreram espantadas e trêmulas em roupas brancas, percebendo-se que as filhas carinhosas e sensíveis vinham atender ao pai ansioso. Papai, papai! Exclamavam lacrimosas. Que foi isto? Estou morrendo! Clamava o enfermo em voz pungente. Chamem o médico, depressa! Mas que sente, papai? Perguntou uma delas em pranto convulso. Sinto-me morrer. Tenho a cabeça tonta, incapaz de raciocinar. Grande era a azáfama dos encarnados que passavam por nós em bulha indescritível, atropelando-se uns aos outros, sem o mais leve traço de consciência a respeito da nossa presença ali. Alexandre solicitou ao irmão Francisco fornecesse instruções a Afonso para que este regressasse ao lar e, depois da providência, dispôs-se a retirar e disse-me sorrindo, diante da estranheza que a atitude alarmante das moças me causava. Geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam chorosos por socorro, nosso serviço de assistência já se encontra completo. Partamos. O doente, semilúcido, prosseguia inquieto, enquanto o telefone tilintava, cooperando para a imediata visita do médico. A velhinha despediu-se de nós comovedoramente, permanecendo junto do enfermo, velando, devotada e humilde. Na via pública, pedi ao instrutor me pusesse em contato mais íntimo com o irmão Francisco, que nos acompanhava solícito.
Alexandre, afável como sempre, atendeu meus desejos. Nossa pequena expedição, esclareceu o chefe do agrupamento, depois de trocar comigo palavras muito cordiais, é uma das inumeráveis turmas de socorro que colaboram nos círculos da crosta. Somos milhares de servidores nessas condições, ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Seu núcleo, perguntei, procede de nossa colônia? Sim, e temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores de nosso lar. E há tarefas especializadas para cada grupo dessa natureza? Perfeitamente. O nosso, por exemplo, acentuou Francisco Gentil, destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Os raios solares, nas horas diurnas, destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso, não acontecendo mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. Em vista disso, o nosso esforço há de ser vigilante. Quase ninguém no círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. Permanecem eles num campo de vibrações muito diferentes das nossas e não podem apreender ou discriminar o nosso auxílio. Isso, porém, não importa. Outros benfeitores, muito mais elevados do que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós e inspiram-nos devotadamente no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. E talvez porque eu sorrisse, admirando-lhe o ideal de renúncia serena e santificante, o interlocutor também sorriu e acrescentou: sim, meu amigo, reclamar compreensão e resultados de criaturas e situações ainda incapacitadas para nos dar constitui exigência mais cruel do que a solicitação de recompensas imediatas. Era bem a verdade convincente. Mantinha-se o irmão Francisco dentro da lógica mais elevada. Os que auxiliam alguém, interessados no reconhecimento ou na compensação, quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível que de mais alto recebe. Exigem que outros lhes identifiquem a posição de benfeitores, mas nunca se recordam de que amigos sábios e desvelados lhes oferecem a melhor cooperação de planos superiores, sem deles reclamarem a mínima nota de gratidão pessoal. São muitos os irmãos afins, continuou meu interlocutor, interrompendo minhas reflexões íntimas, que se reúnem, depois da morte do corpo, em tarefas de amparo fraternal, quando já alcançaram os primeiros degraus da escada de purificação. Do que me é possível ajuizar, semelhantes trabalhos são dos mais eficientes e dignos em favor dos homens. Raramente os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos, em posição desesperadora, ou dos moribundos prestes a partir. Nós, outros, porém, no quadro de realidades mais fortes, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações deveras sublimes, de natureza espiritual, em poucos dias, nessas circunstâncias, depois de largos anos de atividades inúteis. No leito da morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno
interstícios abençoados, por onde penetra infinita luz. E a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Então é possível o grande entendimento. Lições admiráveis felicitam a criatura que palidamente, embora percebe a grandeza da herança divina. Acentua-se-lhe o heroísmo e gravam-se-lhe no coração para sempre mensagens vivas de amor e sabedoria. Na noite espessa da agonia, começa a brilhar a aurora da vida eterna. E aos seus clarões indistintos, nossos princípios são facilmente aceitos. A sensibilidade demonstra características sublimes, e a luz imortal lança fontes de infinito poder nos recessos do espírito. O interlocutor fez longa pausa e rematou. Desse modo, conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz, carreando novos valores no campo da fraternidade e do bem legítimo. Nunca observou a paciência inesperada de doentes graves, a calma de certos enfermos incuráveis e a suprema conformação da maioria dos moribundos? Muitas vezes, semelhantes edificações, incompreensíveis para os encarnados que o cercam, constituem o fruto do esforço de nossos grupos itinerantes de socorro. Francisco enunciara sublimes verdades. De fato, a serenidade dos enfermos em condição desesperadora e a resignação inexplicável dos agonizantes, absolutamente distanciados da fé religiosa, não poderiam guardar outra origem. A bondade divina é infinita, e em todos os lugares há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Final do capítulo 7. Bom, a gente vê aí, tem uma parte inicial que a gente tem que fazer uma observação, até baseado no que está no texto, né? E compreender uma série de coisas que ocorrem na nossa vida. A atuação dos espíritos, ela é muito mais fácil durante a noite do que durante o dia. Tanto para o bem, como também para a energia mais densa que são utilizadas por obsessores. Por que se dá isso? Porque a energia que nós exalamos, esse fluido vital, né, do mundo dos encarnados, ele, com o Sol, se dissipa. Tá? Por isso que nós carregamos as nossas baterias com o Sol. E durante a noite nós nos voltamos para o nosso interior, como se fôssemos colocar até uma coberta, né? Então fica preso. E aí o mundo espiritual, tanto para o bem como para o mal, se utiliza dessas energias para se sentir melhor no mundo dos encarnados. Por que durante a noite, quem tem percepção, e dá para ver até por esses relatos todos, por que durante a noite se vê em determinados locais uma aglomeração imensa de espíritos, desses chamados espíritos da erraticidade, os quiumbas, o nome que for dado, espírito comum desencarnado, que está atrelado ao mundo nosso do dia a dia. E não significa ser um espírito ruim, é um espírito que tem a necessidade de permanecer vivenciando como se tivesse encarnado. Muitos até nem sabem que desencarnaram. O que eles aspiram, o que eles consomem é esse fluido vital. Durante a noite, para eles é mais fácil. A gente lembra que a gente falou dos agêneres? Por que os agêneres, quando eles se manifestam, que é o que o agênero? Ele consegue se materializar como se estivesse encarnado, pode ser consciente ou inconscientemente. E aí, por que o agênere vai optar, quando ele tem consciência e ele quer se materializar, ele vai optar por um dia nebuloso, sem sol, de preferência se estiver bem nublado e bem úmido.
que aí é mais fácil de compactar, de condensar aquelas energias. O que é a matéria? Energia coagulada, né? Então, a matéria nada mais é do que energia. Então, essa energia, quando é coagulada, nós conseguimos ter o envoltório dela é uma porção limitada que nós conseguimos, até com o nosso comprimento de onda da nossa visão, enxergar a matéria. Por isso que se materializa. E durante a noite, também trabalhos espirituais como dessa ordem aí, por que foi feito durante a noite e por que chamaram o encarnado? Porque o problema do Antônio não era um problema de origem, quer dizer, até era, mas não tinha como tratar espiritualmente, e sim fisicamente. Ele estava com um coágulo no cérebro que ia gerar para ele um AVC, um acidente vascular cerebral, uma trombose. Ele ia, e aí dá ali para ver no texto, que ele ia ficar sem uma morte cerebral, ele ia ter, né? Porque ele ia ficar imóvel e desencarnar. Aí o trabalho de socorro a pedido da mãe dele, da Justina, é feito para o Alexandre, que encontra a mãe dele, a Justina, que relata o fato. E aí veja a coisa curiosa, que isso aí pode assim se aplicar para nós, né? Às vezes a gente tem medo, teme a morte, não por ter medo do desencarne, mas a gente tem receio de como as coisas vão ficar no nosso dia a dia. Eu conheço vários casos de pessoas que pediram essa moratória, pediram a Deus, conforme a fé de cada um, não importa, de pedir ficar mais tempo aqui por determinada situação que eles sabem que, se partirem antes, vão deixar um problema para trás e vão, aí conforme a fé de cada um, vão sofrer do outro lado. Não importa se vai chegar no céu como católico, se vai ficar sendo lá esperando o dia do juízo final, ou nada também, o sono eterno atormentado. Por quê? Porque as pessoas têm uma determinada necessidade de resolver os seus problemas antes. Isso é legítimo. Isso aí até não significa ser um problema de distúrbio. Muitas pessoas têm isso, eu já acompanhei muitos e muitos casos. É uma pessoa que estava esperando o fulano, o filho, o neto, a se formar, porque o sonho era ver formado. Aí tem uma doença degenerativa e ganha, em geral, uns meses ou um tempo para acompanhar esse evento. O sonho de ver casado o filho, a filha, o sonho de conhecer o neto, a neta, o sonho de ver os seus filhos encaminhados, ou bem empregados, ou profissionalmente bem realizados, e isso é dado uma moratória. E a gente tem que ver o seguinte, por que é esse pedido feito e ele é atendido conforme o mérito, tanto de quem pede como de quem recebe. Não significa que um, tendo mérito, não vai alcançar o objetivo, e nem que o outro, ou pode ser simultaneamente, né? Tanto o mérito de quem está pedindo, como quem está solicitando. E isso são vários e vários casos. Podemos ver na literatura espírita vários casos, como também na prática, que a gente às vezes não liga os fatos, mas vai ver. Olha, não foi aquela tal da melhora que a pessoa tem, que parece assim que tudo aconteceu no seu determinado tempo, e aí depois as pessoas dizem, Deus quis assim, ou às vezes até antecipado, mas a gente não dá também o grau de importância. Olha o Antônio, se ele não fosse atendido daquela forma, ia desencarnar. Mas olha o pedido que foi feito pela mãe dele, e aí a mãe recebe o que foi feito, o Alexandre? Olha, existem equipes para isso, existe o SAMU para isso. Vou chamar, e chamou telepaticamente, força telepática. Em menos de um minuto estava presente ali o irmão Francisco, com a sua equipe. E aí ele diz, olha mais uma informação do texto, somos aos milhares, estamos por todos os lugares servindo ao alto, né? Com fraternidade, com prazer, com atribuição. E isso aí, quando a gente tanto e tanto estuda, lê, Deus não desampara ninguém, Deus isso, Deus aquilo. Deus é isso aí, exatamente. Em nome de Deus, do Criador, nós não estamos desamparados nunca. Nós podemos até fechar os nossos olhos, como foi com o André Luiz, se ele contar a
Está lá no nosso lar, né? Aquela coisa, estava lá nas regiões umbralistas, ficou 7, 8 anos lá, e não percebia a mãe dele, não percebia o Clarencio. E depois, mais adiante, o Lísias vai dizer para ele, esclarecer, olha, o Clarencio, a pedido da tua mãe, esteve dezenas e dezenas de vezes perto de ti, e tu não enxergava o Clarencio. E a tua mãe pedia, olha a mãe, o sentimento maternal, mais uma vez, né? A mãe pedindo em oração que estava numa dimensão superior. E ele não enxergava o Clarencio. Por quê? Porque estava fechado no seu orgulho e revolta, né? Não trabalhando os seus remorsos, as suas culpas, e se revoltando provavelmente contra Deus. Que vida é essa? Eu que fiz tanto, eu que fui tanto isso, tanto aquilo, estou aqui agora tendo que ouvir esses clamores de socorro e pisoteamentos e sede, fome, desconforto, e tudo estava nas regiões umbralinas inferiores, né? Quase nas regiões trevosas, eu acho até que era aquilo ali, porque a descrição que fala do umbral não quiser dizer a própria treva. Ele estava na crosta da treva. Lá estava o André Luiz. E aí, aí alguns até dizem, espíritas, né? Se André Luiz ficou todo esse tempo lá. Não, não significa isso. Nós temos que, ao contrário, aproveitar esses ensinamentos para a gente não desencarnar dessa forma. Se preparar antes e saber qual é o caminho para não entrar numa de André Luiz. Não que sigamos, né, os exemplos do André Luiz, na sua trajetória, como chegou ao plano espiritual superior, vencendo todas aquelas etapas, mas que a gente chegue no mundo espiritual muito melhor do que o André Luiz. E temos que agradecer muito a obras como essa e diversas outras obras derivadas da codificação do Kardec, que nos traz essa informação. Qual é o caminho para isso? O caminho a gente viu a semana passada, a força da oração, a gente não dá muita bola. A gente acha que a oração é para os outros, a oração são palavras decoradas, a gente não interage o sentimento interior do desejo com prazer em querer uma sintonia com o alto de bondade fraterna, de querer o bem, de querer um mundo melhor, de querer que as outras pessoas possam ter menos dores, de querer que os outros possam ter as mesmas condições que nós estamos tendo, e também de gratidão por tudo que nós temos, que provavelmente seja muito mais do que o nosso próprio mérito. Mais a luz está nos dando que nos cobrando. E a prova está nessas situações. E a gente vê, então, essa situação que se passa de noite, a gente vai entender por que durante a noite essas energias elas ficam mais compactas. Quem tem uma doença, essas doenças geralmente, ou até a própria uma gripe, uma febre, alguma coisa, por que durante a noite aumenta a febre? Já ouviram falar, né? Então, a febre durante o dia parece que se dissipa. Durante a noite, sobe. O fulano tem problema de garganta. Durante a noite parece que fecha a garganta. O cara tem uma alergia, uma rinite. Durante a noite parece que estoura. E assim, porque essas energias durante a noite elas são mais compactas. Não significa que tenha um espírito obsessor ali. E sim, é uma questão de fechamento das nossas energias para o nosso corpo físico, fica mais atrelado ao nosso corpo espiritual. Aí as pessoas também não usam, né? Aí os espíritas que estudam e que não, durante a noite, não está tão bem assim hoje comigo. Uma boa de uma oração, pedir conforme for a situação, que a gente possa ser encaminhado em desdobramento, uma área próxima ao nosso lar, a nossa residência, ao nosso lar, mundo espiritual. Eu digo assim, de a gente poder ser atendido e receber, quem sabe, lá durante a noite, um amigo espiritual que esteja passando pela nossa frente, que esteja guardando o nosso quarteirão, e se ele puder passar para ali ou nos levar para uma área de receber uma fluidificação durante a noite. Se a gente fizer isso com sinceridade, né? com elevação, nós seremos atendidos, é pedir e obtereis. Porque tem que ter o pedido, tem que ter a vontade de querer se libertar daquilo ali e saber por que vai se libertar e qual é o mecanismo que vai se utilizar para se libertar daquela situação. Isso é o poder da vontade, isso é o livre-arbítrio. E poucas vezes a gente usa. E aí vai esperar o quê?
vai esperar, muitas vezes, até o problema de estar já sucumbindo, né? Já está um moribundo como esse, o Antônio, que aí tem que ser acudido, porque por um pedido, alguém que vai ter que usar o seu mérito maior, a mãe dele, né? De fazer um pedido a uma instância espiritual até mais elevada, e claro que pediu em nome do alto, e tem o mérito de quem pede, e foi analisado o caso e foi dado. A mãe dele pediu 2 meses, levou 5. Mas os 5 não significa, tá 5, está libertado. Vais intuir o teu filho a ele tomar as providências necessárias, se reequilibrar, ser preparado no desdobramento do sono. O Antônio, quando dormisse nos dias com a visita da mãe dele, ela preparar, intuí-lo, ou seja, ele ia ter conversa durante a noite com a mãe, não só uma vez, várias vezes, acompanhamento, e mudar a atitude durante o dia, de procurar ser um pouquinho mais equilibrado, menos estressado, cuidar mais da saúde, cuidar mais da alimentação, e com a ajuda da mãe, sendo intuído, os médicos vão levar um caminho que ele possa receber a medicação adequada para tentar conseguir esses 5 meses. Pode ficar no 4º mês, 3 meses, ela pediu 2, está levando 5. Só está dependendo do quê? Poder da vontade do Antônio. Não adianta a mãe fazer tudo o que fez o Alexandre, o irmão Francisco, o André e outros ali envolvidos, o próprio Afonso, que vai o doador de energias. E veja só que coisa curiosa, né? O Afonso, um encarnado, ele é que tinha que dar a energia para dissipar, para desconstituir aquele coágulo, porque o coágulo estava no corpo físico. É ali que é tão urgente, não adianta ver, vai mudar o teu comportamento. Vai mudar o comportamento, nós vamos mudar um dia, e ele ia mudar e vai mudar igual. Muda do outro lado, mas desencarnado. Então, a urgência em mantê-lo encarnado. E aí, o quê? Preciso de um doador de energias encarnado. E aí, a vozinha sugere as netas que estão ali dormindo no outro quarto. E o Alexandre, bondosamente, mas disse um não, o outro um não. Não, porque nem as netas tinham o poder de doação de energias, por mais que quisesse ajudar o pai, por mais que estivessem predispostas a determinadas situações, mas não era uma doação compatível. E o Afonso, por que era compatível? Muito provavelmente uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tinha higiene mental, um equilíbrio alimentar, uma pessoa que orava, não necessariamente tinha que ser espírita em nada, né? Uma pessoa boa. Uma pessoa boa é um bom doador de energias. E esses são utilizados nessas tarefas de assistência urgentes, né? Durante a noite, principalmente. E é isso que fez o Afonso, e ele serviu de doador. É como se fosse ele um doador de sangue para uma transfusão de sangue, né? E alguns sangues que são nessas doações de sangue são tão raros que essas pessoas são escolhidas e são até catalogadas pelo Brasil todo, e às vezes tem um componente de alguns tipos de sangue que são tão raros que o Ministério da Saúde tem uma central, né, que monitora esses doadores, que eles se mantenham rígidos, que eles mantenham uma determinada alimentação, que eles se distanciem de viciações, de desajustes, para serem sempre doadores. Tem os tipos de sangue que são raros, parece que é o B negativo, uma coisa assim, tem um tipo de sangue que é tão raro, 2 ou 3 que são muito raros, e que esses doadores, eles são acompanhados. Claro que isso aí num lado mais físico, né? Não é? Eu estou falando do espiritual, mas o doador de energias encarnado, do fluido vital do encarnado, ele também tem que ser escolhido e catalogado. E por que aí o Francisco chega ali no lar, fala com o Alexandre só um pouquinho? Claro que aí vejam também outro ensinamento. Por que o Francisco chegou em menos de 1 minuto? Comunicação telepática, aí a lei não diz que tu está naquela dimensão, tem que como é que vai passar entre as portas e tal? Normalmente, os espíritos, né, onde eles estão,
naquele meio, eles têm que respeitar as leis. Ali a energia vai ter porta, vai ter que abrir, vai ter que caminhar. Ah, pode habilitar alguns sim, mas isso já é mais raro. Essa coisa de dizer que o mundo espiritual tem habilitação é muito raro. É dessas dimensões ali, essas cidades espirituais nossas aqui, onde a gente estiver tudo numa boa, se a gente for atraído, é dali para cima. Onde nós vamos, se a gente for bonzinho, não volita. Não. Alguns dali sabem volitar e têm essa capacidade. Então, o Francisco, com a sua equipe, telepaticamente é convocado e tem essa capacidade de chegar até ali. E ele, sensorialmente, percebe o meu doador, onde é que está agora? O Afonso é ele, está desdobrado, vou chamá-lo. Ele vem direto e não fica ali de conversação, teve pequenos cumprimentos e foi direto para a tarefa, doar, até que quando também ele é, no final, retirado da assistência, o outro desperta assombrado, ou seja, tendo um estertor daqueles que acorda desesperado que já tinha sido atendido. E aí vem os mais ensinamentos, está no texto aí, quando falam que o Alexandre fala que na hora também quando o espírito está para desencarnar, aí eles ficam mais dóceis, eles ficam mais humanos, são mais humanos. Na hora da dor, o supérfluo perde o valor, as pessoas ficam mais boazinhas, e esse é o ensinamento, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê quanto ensinamento tem um capítulo como esse, né? De a gente perceber toda essa atuação dos socorristas, do Francisco, do Afonso encarnado, do porquê que não foi as netas, né, doadoras, não eram más pessoas, mas não tinham a capacidade de doar, porque a vibração não tinha uma constante de elevação. Ah, nós temos que ser doadores? Não. Conforme for o caso, até podemos ser doadores, mas provavelmente não nesse nível. Por quê? Porque falta para nós ainda a gente perceber e manter uma sintonia vibratória durante os nossos dias, o despertar durante nosso estado de vigília, desde que a gente acorda, quando vai se desdobrar para o sono. Nós somos, durante a noite, consequência do que fomos durante o dia. Quer falar o quê? Não sei se ninguém chamou. Não. Então, esse magnetismo que foi utilizado pelo Afonso é um magnetismo que ocorre quem trabalha em centro espírita, nas sessões de grupos de saúde, até de desobsessão, muitos até relatam que durante a noite continuaram trabalhando ou sonharam com um determinado caso. Não foi sonho, foi um desdobramento de continuidade. A gente já viu lá nos mensageiros que os trabalhos eles têm uma sequência durante a noite. Não significa ali, em alguns minutinhos, meia dúzia de estralos, está resolvido o problema. Muitas vezes eles vão ficar numa área intermediária. A gente viu lá, naqueles casos do Mensageiros, que o centro espírita tem o seu duplo, e esse duplo superior que liga os pronto-socorros aos hospitais, e nesse meio é que os pacientes, aqueles que foram atendidos, ficam aguardando ali, e às vezes durante a noite, os mesmos médiuns e outros, porque eles vão precisar do quê? Energia, fluido vital do encarnado. Aí é essa a qualificação dessa energia? Não, não necessariamente, porque às vezes um trabalho mais rudimentar não necessita de energias tão mais sutis. Eu sei disso porque esse trabalho mais rudimentar de desobsessão, tudo, várias e várias vezes eu até me tornei um doador, mas doador porque eu estava vibrando lá com essas entidades de limpeza e tal, e são energias mais densas, que elas têm uma ação de pulverização de uma situação e que, às vezes, o mundo espiritual se utiliza, mas são das áreas que a gente atende inferiores. Podemos agir em nome do alto em áreas inferiores, com energia compatível nossa, e aí, às vezes, algumas toxinas passam porque elas nem são percebidas. Agora, esse atendimento é bem mais sutil. Alguém perguntou alguma coisa? Eu perguntei, Francisco, eu fiquei em dúvida. Quando eu li o livro, eu tinha a impressão que o rapaz tinha vindo fisicamente
fisicamente ali, que para doar o Não, não. fluido vital, ele precisava Isso. estar presente fisicamente, não Isso. precisa, então. Ele está encarnado, dormindo na cama dele, e ele vem em espírito, e provavelmente não deu a descrição ali, estava ligado ao seu cordão de prata, aqueles que fica aqui na nuca, assim, a ligação lá com aquele corpo que estava repousando. E ele teve a capacidade de doar o fluido vital. Foi isso que foi. Tanto é que a Veio comunicação dele pelo foi com o fio de Francisco. prata, esse do fluido, então. Isso, é o fio de Ah, prata, cordão magnético, é. e essa ligação, todos, inclusive, quem às vezes a gente fala assim, durante a noite eu vou conversar com esse, com aquele. Às vezes a gente vai em ambientes durante a noite que tem encarnado e desencarnado, assistindo uma palestra, assistindo um atendimento, ou às vezes até uma festividade. Tem coisas maravilhosas que ocorrem nessas colônias intermediárias nossas, pode estar numa praça, pode estar... E aí está sentado lá numa praça, quantos livros a gente já viu, assim, aqueles conversando na praça, e tem alguns com os ganchinhos aqui atrás que ficam... Claro que aí o espírito para perceber isso, nem todos percebem, mas aqueles que têm uma determinada sintonia com aquele local, vão ver os ganchinhos aqui atrás, que são a saída de um cordãozinho de prata, que aí vai ficar mais tênue e ele não enxerga mais, está ligado àquele corpo que está dormindo, seja onde for. A gente pode estar a uma distância imensurável que nós vamos estar ligados àquele corpo físico. Pode ser longe e instantaneamente nós podemos retornar ao corpo. É lógico, diz o André Luiz, 75% dos espíritos durante a noite descem. Por quê? Não é por punição, não é porque durante o dia nós pensamos em sintonia com o que ocorre mais embaixo do que mais em cima. Por isso que nós somos atraídos durante a noite. Por isso a importância, mais uma vez, da oração. Não foi tão bom o nosso dia, não foi bom, pensei, senti raiva, senti rancor, senti um monte de coisas que não eram boas. Pede durante a noite, olha, que eu não seja atraído lá para baixo, que eu possa ficar até próximo da minha cama, alguma coisa, que eu possa me refazer das minhas energias, me restabelecer, pedir e obter esse por sincero, o mundo superior, esses socorristas vão estar junto conosco e vão nos levar para áreas intermediárias para restabelecer nossos fluidos, né? E durante a manhã nós vamos acordar a sensação de que parece que está rejuvenescido, está assim, vitalizado, aqueles dias que a gente acorda muito bem, não é o número de horas dormido que manda nisso, é para onde a gente foi durante a noite. Claro que para isso ajuda muito mais, ter uma boa alimentação, né, uma higiene mental e assim por diante. Quem é que perguntou mais? Eu, aproveitando esse gancho também do desdobramento do Afonso, existem formas, ou isso vai acontecendo, sei lá, com o crescimento do nosso espírito, de em desdobramento noturno, a gente conseguir ter mais poder de ação nesse desdobramento. Eu vou falar bem de mim. Eu me lembro muito dos meus sonhos, mas o que eu lamento é que a sensação que eu tenho é que eu não tenho um poder de ação tão consciente, sabe? E isso vem o quê? Com o crescimento do espírito, como que a gente pode ter uma ação mais consciente nesse desdobramento, não só se lembrar, mas talvez agir mais conscientemente nesse momento do sono. Os teus amigos espirituais, instrutores, eles sabem o que é saudável tu te lembrar no outro dia. Nem tudo que a gente vê durante a noite é saudável para nós. Nós temos até informações e que nós visualizamos durante a noite e que os amigos espirituais, esses até socorristas, não é um anjo, é um Francisco daqueles ali, o irmão Francisco, o Alexandre, esses espíritos, talvez hoje já, claro que sim, o André Luiz, mas disse que parece que já está até encarnado, mas eu digo, um espírito dessa dimensão, eles têm a faculdade de apagar no nosso campo mental o que a gente visualizou durante a noite, porque vai haver uma perturbação durante o dia. Ou o que acontece com algumas pessoas, pensam no que viram, raciocinam durante a noite e às vezes até tem uma percepção durante a manhã. A primeira hora da manhã geralmente se lembra do sonho, depois parece que de tarde já não se lembra mais. Tem pessoas que até
se policiam nisso, até procuram às vezes anotar, fazer. Eu acho que não tem muita vantagem, porque o que for determinante vai ficar gravado na nossa memória inconsciente e nós vamos mudar a atitude a partir dessa memória inconsciente. É essa a proposta ali que foi feita para o Antônio, né? Que a Justina, a mãe dele, recebeu a recomendação do Alexandre: olha, tu vai ter 5 meses, atua direto para que ele mude a atitude, senão desencarna antes e não vai conseguir o objetivo dele, de resolver problemas pessoais. Então, ela não vai dar para ele a frase pronta: hoje sonhei com a minha mãe que já desencarnou e ela estava me dizendo para eu fazer tal coisa e tal. Que bom, então eu vou anotar, eu vou gravar. Não, ela vai utilizar das suas faculdades lá do outro lado, através da conversa. Essa conversa, às vezes, é diálogo mesmo, é conversa. E não vai se lembrar que conversei com a minha mãe e tal. Vai durante o dia, em algum momento, olha isso aí, quantas vezes a gente acorda, às vezes eu tenho muito isso aí, está lá fazendo a barba, alguma coisa, e vem tal coisa. É deles, é do mundo espiritual. É a conversa aquela com o espelho, na semana passada que eu falei, é aquela conversa que isso é uma coisa interior. Isso sim que o mundo está falando. Esse exercício a gente pode fazer, deve fazer. E isso significa o quê? Conhece-te a ti mesmo. Está lá na 919, Livro dos Espíritos, fazer como o filósofo do passado: conhece-te a ti mesmo. Se autoconhecer é isso aí, saber perceber quando é informação que vem de cima, quando é interferência de baixo. Isso não é difícil, porque se eu estou irado, estou com energia e vem determinado pensamento para coisa, às vezes é meio de vingança, é uma coisa que vai gerar, não é de cima. E aí, como diz lá o Gamaliel, lembra que ele estudou lá no Paulo Estevam, Gamaliel, né? O que é de Deus permanece. Não vamos temer se é de Deus, que é a proposta de Jesus, que o Sinédrio lá estava dizendo: ele lá como um dos rabinos, então tem que condenar Jesus, e será que isso aí é de Deus? Ele diz que ele é o ele é o Messias, e aí a recomendação do Gamaliel: se é de Deus, vai permanecer, se não for, vai passar. E ficou. O Evangelho de Jesus veio para ficar, era do alto. Então, é só a compreensão naquela época, dentro daquela situação toda, o Gamaliel dizendo: então, para nós, de onde vem esse pensamento? Não é difícil botar na balança. Aí está também lá no Livro dos Espíritos. Onde é que estão as leis de Deus? Na consciência. Então, nós, na consciência, sabemos o que é certo, o que é errado. Agora, aquele que começa a errar, essa balança perde a sutileza para perceber isso. E aí, quando a gente está envolvido só naquela coisa, dorme agitado, brigado com esse, acorda em agitação, aquele ambiente familiar, profissional, social, tudo dando para trás. É a hora do recuo, recua. Eu tenho que dissipar essa energia. E aí só tem um caminho. Pode ter um terceiro, vai dizer isso, faz aquilo, terapeuta, vai ter a medicação, vai ter não sei o quê. Quanto que interiormente não decidir mudar a atitude, e quando ele decide mudar, ele está se sintonizando com algo, ele está abrindo a mente. Aí é o horário. É o horário da palavra, é essa conversa com o universo. Em algum momento, não precisa ter fé, não precisa assim, sou espírita, sou católico, é ter essa sintonia. Minha vida não está bem, o que está vendo? Quando se propõe a ter essa conversa interior, é que a gente abre a mente, é quando a gente passa a orar. É lógico, os nossos mecanismos, olha só, mais uma coisa que a gente tem que agradecer de tanto conhecimento teórico que já se leu e já se estudou. A gente sabe que tem esse mundo espiritual paralelo, esses amigos, né? Esses aí, o irmão fulano, o Beltrano, os socorristas, estão permanentemente atuando no nosso psiquismo coletivo, principalmente quando tem pedido, ou tem registrado ali pedido, tem uma rogativa do fulano para para aquele. Esse pedido é registrado, ele é analisado e, no mínimo, vai ser mandada uma energia de alívio para aquela situação.
mesmo que seja, às vezes, um pedido, isso aí não nada a ver, já contribui. Quando a gente também várias vezes falamos semana passada, retrasado, sobre esses conflitos mundiais, uma oraçãozinha, um desejo nosso pode dissipar uma energia densa. Imagina se vários orassem ou vários multiplicassem esse sentido de querer um mundo melhor, uma humanidade melhor, o quanto que o mundo não seria o que a gente está presenciando aí. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Se não, então, é o momento que sempre a gente faz de gratidão. E cada vez mais a gente vê e percebe, né, que a cada semana o quanto que é importante agradecer. Agradecer a compreensão que nós temos de alguns assuntos que são no campo teórico analisados aqui, agradecer a interferência, né, benéfica dos bons espíritos, que em nome do Altíssimo, em nome de Jesus, atuam a nosso favor. Agradecer a certeza que nós passamos a ter de que é pedindo que nós vamos obter, à medida do nosso mérito, as coisas que nós solicitamos. E o nosso mérito vai estar vinculado à nossa força de vontade, de querer um mundo melhor, de querer que os nossos irmãos, aqueles que convivem junto conosco, estejam melhores ou até em sintonia com um determinado prazer que a gente possa ter, de ter muito mais do que, quem sabe, a gente teria o mérito. A tudo isso, a todas essas situações, a nossa gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor. E que assim seja.